Paz, meus irmãos, aqui quem está falando é o Eduardo Silva. Eu venho mais uma noite aqui orar por vocês. Seja bem-vindo, você que é novo no canal. Já se inscreva, dê um like, compartilhe, amém? Para que mais pessoas possam receber essa oração. Eu venho aqui todas as noites a partir das 19 horas, orar por você, para que o Senhor venha curar a sua enfermidade, curar a sua ansiedade, a sua depressão, a sua síndrome do pânico, assim como Ele me curou dessas 3 doenças, dessas 3 enfermidades, o mal do século, né? Ele também vai curar você. Por isso que o Senhor te trouxe até aqui, por isso que você que já está há algum tempo já ouvindo as minhas orações, pode ter certeza que não foi por acaso que o Senhor te colocou para ouvir as minhas orações. Ele vai te curar, basta você acreditar, amém? Porque tudo é possível para aquele que crê, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu estava aqui, né? Estava lendo a palavra, estava tentando entender o que o Senhor hoje queria que eu falasse com vocês, né? Eu estava lendo a palavra, né? E estava vindo várias coisas na minha mente, né? O Senhor estava colocando que muitas pessoas, né, meus irmãos, infelizmente não querem viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, né? As pessoas hoje, meus irmãos, estão infelizmente querendo, né, viver as suas vontades, e muitos, meus irmãos, não querem conhecer o Senhor de verdade, né? E quando eu falo conhecer de verdade, meus irmãos, não é para ir para a igreja, né? Porque só ir para a igreja, meus irmãos, também não adianta, amém? Nós temos que tentar viver uma vida, né, de santidade, uma vida de obediência à palavra do Senhor, amém? Que o Senhor diz, né, que todo aquele, meus irmãos, que procura acha, né, meus irmãos? O Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, né? Ou seja, meus irmãos, cada vez que nós tentamos se aproximar, o Senhor vai vir de encontro a nós, né? E, meus irmãos, nós precisamos se entregar para o Senhor, né? Você aí que está com crise de ansiedade, você aí que muitas das vezes está com a sua vida bagunçada, né? Você já não tem mais esperança de dias melhores. A sua crise de ansiedade, sua depressão tem tirado todo o sentido da sua vida, né? A sua vida já não tem mais sentido. Eu sei porque eu já passei por tudo que você está passando. Mas, meus irmãos, enquanto nós não conhecermos, enquanto você não conhecer o Senhor, amém? Porque, meus irmãos, a Bíblia mesmo diz, né? Agora mesmo eu vou ler Salmos 9, versículo 9 e 10, e olha o que o Senhor nos diz sobre isso. O Senhor também será um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, olha o que o Senhor fala para nós, né? O Senhor nunca desampara, meus irmãos, aqueles que buscam Ele, né? Mas tem que buscar, meus irmãos, de todo o coração. Não basta só ir para a igreja uma vez por semana. Não basta, meus irmãos, só buscar na igreja ou nem buscar, né? Meus irmãos, nós temos que, meus irmãos, ter atitudes, amém? Para que o Senhor possa, meus irmãos, vir de encontro a nós. Uma coisa que eu sempre falei, né? Uma coisa que muitas das vezes o Senhor me colocou no coração. Que, meus irmãos, a atitude tem que vir de nós, porque nós que precisamos do Senhor, né? Não é Ele que precisa de nós. Ele já fez o que tinha que ser feito, né? O Senhor Jesus já morreu naquela cruz para que nós, né, pudesse não ter, meus irmãos, a condenação eterna, né? O Senhor Jesus nos salvou da condenação eterna, né? Porque nós não éramos merecedores de nada disso, mas o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, então nós, meus irmãos, a atitude tem que vir de nós. Se eu hoje perguntar para você, sua vida está boa, do jeito que está, né? Estando com crises de ansiedade, com certeza não está, né, meus irmãos? Porque eu já passei por isso, eu sei o quanto, meus irmãos, é difícil, né? Não é à toa que, infelizmente, o nosso Brasil, né, cada vez mais aí o número de suicídio tem aumentado, né? Mas, meus irmãos, enquanto as pessoas não entenderem, né, que nós estamos numa guerra espiritual, que o inimigo está se levantando, né, para destruir os filhos de Deus, né, as criaturas do Senhor, que somos nós, meus irmãos, porque o nosso Senhor está às portas.
e o mundo espiritual está agindo muito forte, né? Eu já tive várias experiências sobrenaturais, né? Até já contei algumas aqui, até de ver em espírito, né? O nosso Senhor Jesus, né? De sentir Ele no meu quarto, quando eu estava na minha aflição. Então, meus irmãos, o mundo espiritual não está brincando, né? E se você não se refugiar, se você não tomar uma atitude de entregar a sua vida para Jesus, mas não da boca para fora, mas sim de verdade, meus irmãos, entregar seus problemas, entregar a sua ansiedade. A Bíblia diz: lançai toda a vossa ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós, né? O Senhor diz na palavra, né? Então, meus irmãos, você tem que lançar toda a sua ansiedade para o Senhor, amém? Você tem que lançar todos os seus problemas, não tentar resolver com as suas próprias forças, porque o Senhor não gosta disso, né? O Senhor gosta, meus irmãos, de cuidar dos seus filhos, assim como nós gostamos também de cuidar dos nossos filhos, né? Independente da idade que os nossos filhos tenham, né? Nós sempre queremos cuidar, porque nós sim temos experiência, né? Nós sabemos muito mais do que eles. Assim, meus irmãos, é o nosso Deus, amém? A Bíblia mesmo diz, né? O Senhor mesmo diz que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagina o nosso Senhor, né? Então, meus irmãos, essa passagem, ela reflete o que eu estou falando, né? O nosso Deus, não é à toa que Ele nos fez com a semelhança dEle, né? Porque, meus irmãos, tudo, meus irmãos, que nós tentamos fazer pelos nossos filhos, e olha que nós somos pecadores, né? O nosso Senhor faz por nós, amém? Assim como você protege o seu filho, independente, meus irmãos, da idade dele, né? Você tenta proteger ele. Assim, meus irmãos, é o nosso Deus, amém? Ele quer nos proteger independente da nossa idade, porque nós somos falhos, meus irmãos. Nós não temos o conhecimento que o nosso Deus tem, né? Ele tem propósitos, ele nos criou, Ele, meus irmãos, nos fez com um propósito, e com certeza o propósito que Ele tem na sua vida é lindo, meus irmãos. Mas você precisa entregar a sua vida a Ele, amém? Para que Ele cuide da sua vida, Ele que rege a sua vida, amém? Você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor, amém? Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é o nosso Criador, né? Ele quer te guiar como um pai guia os seus filhos, amém? Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor veio nos falar hoje, né? Como o Senhor disse aqui, né, para nós: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desampara os que te buscam. Olha que lindo, né, meus irmãos? Então, o Senhor termina hoje falando isso para nós, né? Todos os que buscam Ele, e o Senhor diz que Ele nunca desampara os que buscam Ele. Então, busquem o Senhor como Ele falou aqui, que Ele não vai te desamparar, amém? Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos, vamos orar. Se entregue ao Senhor em espírito e verdade, amém? E o Senhor vai te curar, assim como Ele me curou, amém? Glórias a Deus. Orem comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho aqui te orar, meu Pai, e te pedir, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, nesta noite de quarta-feira, meu Pai. Senhor, venha nesta madrugada, meu Pai, de quarta-feira. Eu não sei, meu Pai, quando, meu Pai, os meus irmãos vão estar, meu Pai, ouvindo, meu Pai, a sua oração e orando a Ti, Senhor. Mas, meu Pai, eu venho clamar, eu venho interceder pelas almas, meu Pai, pelos Teus filhos, meu Pai, pelos meus irmãos que estão agora, meu Pai, aqui aflitos, meu Pai, te orando, meu Pai, te pedindo, Senhor, para que o Senhor cure as enfermidades, para que, meu Pai, eles venham viver o sobrenatural com o Senhor, para que, meu Pai, eles venham conhecer o Senhor, meu Pai, em espírito e verdade, meu Pai. Senhor Jesus, manifesta a Tua presença, meu Pai. Manifesta, meu Pai, a Tua glória, meu Pai, para os Teus filhos, meu Pai. Para que eles venham, meu Pai, ter experiências sobrenaturais com o Senhor, meu Pai. E que eles venham ver, meu Pai, que a sua vontade na vida de cada um é boa, perfeita e agradável, meu Pai. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, meu Jesus. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha quebrando todo laço, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha desfazendo toda a macumba, meu Pai.
toda inveja, Senhor, meu Pai, todo, meu Pai, todo espírito de ansiedade, espírito de depressão, meu Pai, que caia por terra sobre a cada família. Meu Pai, tire a venda espiritual deles, como o Senhor tirou, meu Pai, a venda espiritual de Saulo a caminho de Damasco, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que, meu Pai, toda venda, meu Pai, Senhor, o Senhor diz na tua palavra que não fomos nós que te escolhemos, meu Pai, mas foi o Senhor que nos escolheu para que nós venhamos, meu Pai, dê frutos, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha tocando essas almas, tire a venda espiritual, Senhor. Meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha repreender toda a fúria do inimigo, porque o Senhor está às portas, meu Pai. E, Senhor, eu te peço, meu Pai, a tua palavra diz que é o Senhor, meu Pai, que perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Cura, meu Pai, as enfermidades desses irmãos, meu Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, meu Pai, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desse irmão e dessa irmã, meu Pai. Meu Pai, lava as nossas vestes, Senhor, perdoa as nossas iniquidades. Oh, meu Pai, perdoa, meu Pai, as nossas transgressões, meu Pai. Senhor, venha escrever, meu Pai, o nome desse irmão no livro da vida, Senhor, para que, meu Pai, ele possa, meu Pai, conhecer o Senhor, para que, meu Pai, nós venhamos, meu Pai, a ter a vida eterna que o Senhor prometeu, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, escrever o nome, meu Pai, desses irmãos, meu Pai, no teu livro, meu Senhor, e que o Senhor hoje, meu Pai, a partir desta data, meu Pai, o Senhor venha guiar eles nos caminhos, meu Pai, que devem seguir através do teu Espírito Santo, meu Pai, o Espírito Santo, meu Pai, o Espírito auxiliador, meu Pai. Então, meu Pai, dê, meu Pai, para esse irmão e essa irmã, para que, meu Pai, o Senhor possa guiar eles, meu Pai, que, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, tirar, meu Pai, sarar todas as feridas, meu Pai. Senhor, a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que, meu Pai, todo choro, meu Pai, toda lágrima, meu Pai, que o Senhor venha enxugar, meu Pai, porque o Senhor sabe o que cada pessoa nessa noite, meu Pai, está passando. Oh, meu Pai, então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar a tua paz, que excede todo entendimento, e que o Senhor livre e guarde, meu Pai, os teus filhos, meu Pai, de todo mal. Senhor, esse irmão e essa irmã, meu Pai, que tem dificuldade até de dormir, que nem o remédio mais, meu Pai, dá conta, Senhor. Meu Pai, mostre, meu Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, meu Pai, que para o Senhor, meu Pai, nada é impossível, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Criador, meu Pai. Senhor, meu Pai, tire eles, meu Pai, tire eles do deserto, meu Pai, que eles se encontram neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que, meu Pai, todo espírito, meu Pai, que tenta perturbar eles, meu Pai, que o Senhor venha repreender, meu Jesus, em nome de Jesus, e que eles venham ter uma paz, meu Pai, uma paz para dormir, Senhor. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor acampe os seus anjos, meu Pai, porque a tua palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, fazes eu repousar com segurança. Faça, meu Pai, os meus irmãos repousarem em segurança, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e que, meu Pai, nós venhamos ter uma quinta-feira abençoada, Senhor. Em nome de Jesus, assim, meu Pai, eu te oro e já te agradeço. E que, meu Pai, nós venhamos, meu Pai, ter uma quinta-feira, meu Pai, abençoada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jeová Rafá, o meu Criador, o nosso Criador. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glórias ao Deus vivo, ao Santo de Israel, ao Deus Altíssimo, ao Jeová Rafá, o Deus que cura. Glórias a Deus, aleluias. Oh, meus irmãos, como é bom orar. Saiba que a oração é a chave da vitória. Amém? Que cada vez que você ora, você está tendo contato com o Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, orem, meus irmãos, orem sem cessar. A Bíblia diz: orai sem cessar, orem sem cessar, que o Senhor há de dar a vitória para cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar e dar joinha, para que mais pessoas possam ouvir essa oração. Amém? Glórias a Deus. Então, que vocês tenham uma ótima noite de sono, que Deus abençoe a quarta-feira de vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém?
Glórias a Deus.